santo, 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 amado da minha alma. O Yeralabasterka, Yerabasherkorinester, o Relebasterka, Yerasherkas, o Rererereres, o Yeralabashurkoremenasterkai. Oh, aleluia, santo, santo, santo é o seu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Tu és bem-vindo, tu és adorado neste lugar. Tu és bem-vindo e tu és adorado neste lugar, doce Espírito. Pai, toma o teu lugar de honra, Pai. Toma, Senhor, o teu lugar de honra, Pai. Pai, o lugar daquele, Senhor, que tem total direção, Papai, das nossas vidas, que tem total direção, Senhor, deste devocional. Pai, que o Senhor venha, Pai, fazer parte, Senhor, desta leitura conosco, Senhor. Doce Espírito Santo, vem com o teu Espírito da revelação da palavra, Pai. Pai, me ensina, Senhor, ensina aos nossos irmãos, Pai, aos meus irmãos, aquilo que está escrito na doce, santa, sagrada Escritura, Pai. Pai, que em nome de Jesus as palavras venham, Senhor, vir como um alimento, Pai, forte. Pai, que em nome de Jesus nós venhamos nos alimentar do nosso maná diário, Pai, que é a palavra do Senhor. Pai, a tua doce e santa presença, o Espírito Santo de Deus tem nos renovado a cada manhã. E eu creio que durante, Senhor, este propósito, Pai, esse propósito de romper, Pai, em 40 dias, Senhor, nós vamos ter, Senhor, a nossa vida transformada, o nosso altar restaurado, o altar de adoração restaurado, Pai. Nós vamos conseguir, Deus, te ver como um Pai. Nós vamos conseguir, Jesus, ser teu irmão. Sim, Pai, ter o seu caráter, Jesus, impresso em nossas vidas. Nós vamos conseguir caminhar lado a lado com o nosso amado e amigo Espírito Santo. Yeshua Ramashia Ramanasya se faça presente em nosso meio. É o que assim eu oro e desde já eu agradeço, engrandeço o teu santo nome. E peço, Pai, que o Senhor envie anjos ministradores de unção, de cura, de libertação sobre a casa, Pai, de cada um daqueles, Pai, que estão vendo, Senhor, assistindo, Senhor, este devocional, essa live, aonde a minha voz chegar, Pai. Em nome de Jesus, é o que assim eu oro e desde já eu agradeço e engrandeço o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Aleluias. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Vamos dar início a mais um devocional para a honra e glória de Deus e pela misericórdia do Senhor. Ele vem usado a minha vida para trazer este devocional a vocês. Amém, irmãos? Quão bom, quão maravilhoso é fazer parte da obra do Senhor. Vamos começar então a leitura. Nós estamos lendo o livro de João e vamos começar a ler o capítulo 11. Amém? E aqui nós vamos dar início ao devocional que o nosso Senhor Jesus Cristo venha conduzir tudo, em todo o tempo, em todas as coisas. Em nome de Jesus. A morte de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E a palavra do Senhor fala: nada do que acontece nas nossas vidas, nada do que acontece, nenhum tipo de batalha, nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo de levante, nenhum tipo de guerra é para a morte. O Senhor muitas vezes nos permite entrarmos em determinadas situações, para que a glória dele se manifeste em nós e através de nós.
Quantas vezes somos colocados diante de situações que são adversas à nossa vida, à nossa vontade, mas que lá na frente nós vemos que o Senhor está trabalhando em nós e através de nós. O Senhor permite muitas vezes uma doença, uma enfermidade, algo que tem te abatido, não para que te traga morte, mas para que você se posicione, para que você venha ter um despertar, porque muitas vezes nós estamos tendo a nossa vida de uma forma tão inércia, sem romper, nós estamos acomodados, nós vivemos em uma era de acomodação, seja ela física ou espiritual. Físico porque você não tem coragem, eu digo por mim mesmo, que essa palavra vem cortando a mim, de levantar mais cedo e fazer um exercício físico e buscar trazer saúde ao corpo físico, ao templo do amado Espírito Santo. E espiritual porque nós não conseguimos passar nem mesmo 20, 30 minutos na presença do grande Eu Sou, porque nós fazemos tudo de forma metódica, de forma mecânica. A vida tem nos tornado seres mecânicos e não seres viventes da forma como o nosso Deus nos criou, amém? Então muitas vezes o Senhor permite sim que nós venhamos passar por algumas tribulações, por algumas adversidades e até mesmo enfermidades, para que haja despertar, para que haja uma recalculação, para que nós venhamos recalcular a nossa rota, para que possamos então voltar ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E qual é este lugar? O lugar de filhos assentado à mesa do Pai. Amém? Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. O socorro não vai vir assim da hora que você clamar, amém? O socorro, ele não é muitas vezes imediato. O socorro, quando nós clamamos por grande Eu Sou, por Jesus, nem sempre vai vir no momento em que se clama, porque o socorro bem presente vem na hora em que o Senhor permitir que venha. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda à noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E o que o Senhor nos revela nessa passagem, neste período aqui, é que quando nós estamos fora da luz do Senhor, muitos vão vir e nos caçar, amém? Nós seremos caçados até mesmo quando nós estamos diante da luz do nosso Abba. Nós seremos caçados, nós seremos perseguidos. Nós seremos muitas vezes apontados, discriminados. Nós seremos, mas como a palavra do Senhor fala, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Nós estamos caminhando pela luz. Nós estamos caminhando de encontro à luz. A luz do grande Eu Sou está sobre a nossa vida. E muitas vezes nós vamos ser chamados para ir a determinados locais, para levar a luz de Cristo, e vamos ser perseguidos, mas existem pessoas que lá estão adormecidas, e se você está aqui hoje, você está sendo ativado com a luz do Senhor, com o fogo do avivamento, e você vai ser levado para acordar aqueles que estão adormecidos no Espírito. Muitos vão falar: não vai, não vai, para que você vai se meter nisso? Mas persista. Siga a direção que o grande Eu Sou está colocando no teu espírito, amém? Se algo grita dentro de você, e esse algo é para trazer vida a outra pessoa, é para trazer salvação, vai e faça.
porque não tem engano, não tem como não ser Deus te impulsionando a fazer a obra dele, amém? Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte. Quantas pessoas estão tendo morte espiritual? Quantas pessoas estão morrendo em seu espírito? Quantas pessoas estão deixando os pecados da carne falar mais alto e estão morrendo espiritualmente, amém? Os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até lá. Muitas vezes o Senhor vai permitir sim que venhamos ter uma morte em nossas vidas, para que a glória de Deus seja vista através de nós e em nós. Porque só assim as pessoas e até mesmo nós reconhecerão o poder e o senhorio do grande eu sou, do nosso Yahvé sobre nós. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Falta de fé. Falta de fé, ó geração que tem falta de fé. Somos chamados a geração do avivamento, mas deveríamos ser chamados a geração que não crê em milagres, a geração que deixou de crer e ouvir o Espírito Santo, a geração que deixou de ter a fé que é capaz de ressuscitar mortos, curar enfermos, fazer sinais, prodígios de maravilhas. A geração que não crê que o grande eu sou, que o nosso general Jesus Cristo vai à nossa frente diante de cada batalha. A geração que deixou de acreditar que Jesus nos prometeu que estaria conosco em todo o tempo. E se ele colocou em sua palavra: ide e pregai o evangelho a toda criatura, a todas as nações, aos confins da terra. Ao mesmo tempo que ele falou isso, ele falou que estaria conosco em todo o tempo. Então precisamos parar de ser covardes. Precisamos parar de adiar o nosso chamado, com medo do que nós vamos viver, amém? Porque Jesus está conosco. Jesus conforta as irmãs de Lázaro. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. 4 dias. Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Já estava praticamente em estado de composição, amados. Já estava ali num alto nível de que o corpo de Lázaro já estava fétido, amém? Já estava fedendo. Quantas vezes nós estamos mortos, fedidos, com o pecado habitando em nós? Oh, remenaster kai, ribadalavaster kidakai aramanai. Quantas e quantas vezes nós temos deixado o pecado consumir as entranhas, entrando pelas entranhas do nosso corpo e ficamos ali putrificados de tanta sujeira que Satanás tem derramado em nós, amém? Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão, porque ali eles viviam somente os 3, amém? Eles já não tinham nem mais família, nem pai, nem mãe, então eram somente os 3. E logo com a morte de Lázaro, elas haviam ficado sozinhas. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo.
E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam a confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Aqui eu vou dar uma pausa porque o Senhor quer ministrar algo, amém? O Senhor quer falar. Aqui no versículo 21, disse Marta a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós jogamos a responsabilidade de algo nas nossas vidas na mão do Senhor? Ai, se o Senhor tivesse feito isso, se o Senhor tivesse agido com provisão em tal tempo. Ei, nós precisamos entender que muitas coisas cabem a nós, amém? É nós que devemos fazer. Nós não devemos transferir a responsabilidade de coisas que acontecem na nossa vida por culpa dos nossos atos ao Senhor. Ai, mas se o Senhor tivesse me ajudado naquela época, tá? Mas naquela época você estava posicionado? Mas naquela época você deixou de fazer o que o Senhor havia mandado você fazer antes? Para toda ação, nós temos consequências. Tudo que se planta, colhe. Amém? Voltando. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E ali Jesus chorou. Amados, e ali Jesus chorou. Jesus veio como homem, veio como carne. O próprio Deus encarnado. Jesus chora por seus filhos, Deus chora. Quando um filho seu se desvia do seu caminho, quando o filho seu não escuta as suas instruções, o Senhor chora. O Senhor chora. E quantas vezes o Senhor já me permitiu ter a experiência de sentir a sua dor? Por uma igreja que se corrompeu, por um filho que se desviou. Amados, a dor do Senhor, ela é real. E quando nós estamos sensíveis à sua voz, nós podemos sentir a sua dor. Nós nos entristecemos quando nós estamos ali imergidos em buscar a presença de Deus. Nós começamos a sentir tudo que o Senhor sente, a tristeza dele. E é uma dor que corta, porque é a dor de um pai que não quer ver o seu filho perdido, que não quer ver o seu filho corrompido. E eu declaro nessa segunda-feira que você vai entrar no novo nível de intimidade com Deus e você vai começar a sentir as coisas que o Senhor sente. Amados, eu não quero trazer peso para vocês, mas saibam que se vocês chegarem ao nível de sentir o que o Senhor sente, é porque vocês estão no nível profundo de intimidade com Ele, amém? E essa é a chave que Deus quer derramar sobre vocês. Intimidade. A chave é intimidade. Intimidade com o grande eu sou, com o nosso papai. Intimidade com Jesus, o Filho. E intimidade com o Espírito Santo, aquele que nos direciona. Essa é a chave, intimidade. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele.
Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias. Tirem a pedra, disse o Senhor. Tira tudo aquilo que tem tampado, que tem impossibilitado a minha entrada na sua vida, para que haja a ressurreição da sua vida, do seu espírito. Recalamanácia. Senhor, mas está fedendo. Senhor, mas eu estou sujo. Senhor, mas eu estou tão consumido de pecado. Tira a pedra, remove a pedra, porque eu quero restaurar. Não importa se está fedendo, não importa se você se vê sujo e imundo, não importa. Tira a pedra. Tira a pedra, porque eu quero te limpar. Recalamanácia, cávia, sérvia. Não importa a multidão de pecados que possam existir sobre a minha vida e sobre a sua. Não importa a multidão de pecados que possam estar submergindo você. Arranca a pedra, porque o nosso Senhor Jesus Cristo quer entrar para restaurar, para curar, para libertar. Ore mandalaba sérvia. Para de ficar dando desculpa para passar. Para de ficar dando desculpa para não poder ser curado. Para de ficar dando desculpa. O Senhor tem pressa em curá-los. Amém? Rimamaster que da sávia. Senhor, mas está doendo, está fedido, Pai, é tanta sujeira, Jesus. Ei, não tem nada aí dentro que ele já não saiba que tem. Ei, acorda. Desperta, tu que dormes. Não tem nada aí dentro que Jesus já não saiba que está dentro de você. Mas ele precisa do seu aval. Ele precisa que você declare com a sua boca: eis-me aqui, Jesus, cura-me a mim. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Amém. É só crer, amados. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos crer. Fé e crer. Ter fé e acreditar. Fé. Nós só precisamos crer. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te entrego, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, remanácia, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tire as faixas dele e deixe ir. O Senhor está tirando todas as ataduras que Satanás colocou sobre a sua vida, que tem impossibilitado você de andar, que tem impossibilitado você de ver. Todo o pano, que está tampando as feridas, que tem tampado a sua visão, o Senhor arranca hoje em nome de Jesus. Oh Senhor, o Senhor arranca, o Senhor limpa, o Senhor cura, o Senhor é o bom pastor, amados. Amados, vocês já viram como um pastor cuida das ovelhas? O pastor que tosqueneja é aquele pastor que vai, o pastor de ovelhas, ele pega, ele larga as 99. Ele pega aquela que está suja, que está ferida, que está perdida. Ele vai lá, ele cuida para que a lã volte a crescer de novo. Oh, o Senhor é o nosso bom pastor, o Senhor é o nosso bom pastor. Ele larga tudo que tem, ele larga todos os outros para vir atrás de mim e de você. E quando ele vem atrás de mim e de você, ele vai tirando as ataduras que Satanás tem colocado na nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma, que tem possibilitado você de andar, que tem possibilitado você de enxergar. Os panos que foram colocados pelo pecado, os panos que impossibilitam, aquelas ataduras que impossibilitam você
de caminhar, você de pegar, você de olhar, que tem tampado o seu rosto, que tem tampado a sua visão, a sua boca. O Senhor declara hoje, em nome de Jesus, o Senhor traz uma palavra profética, recalamanácia. Os seus olhos voltarão a ver, os seus ouvidos voltarão a escutar, a sua boca começará a profetizar e através de você terá vida e vida em abundância. Recalamanácia, erguedelebarcovacercaícia. Oh Jesus, oh Pai. A conspiração para matar Jesus. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como o da nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Amém? E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus, que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Vão existir momentos nas nossas vidas em que o Senhor vai nos esconder, em que o Senhor vai nos levar para ficar próximo daqueles que andam conosco intimamente. Amém? Aqui o Senhor foi com os seus discípulos, porque Deus estava o guardando para que se cumprisse aquilo que era necessário ser cumprido. E muitas vezes o Senhor vai nos tirar do foco, o Senhor vai nos tirar de determinados lugares e vai nos colocar num deserto. Não para a nossa morte, mas para que lá na frente o propósito do Senhor seja realizado. Para que não se antecipe aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? O Senhor permite, o Senhor nos leva ao deserto como forma de proteção. Não veja o deserto em que você está passando, e o Senhor fala isso muito forte ao meu coração, porque está ministrando primeiro em mim. Não veja o deserto como uma forma de castigo. Não, o deserto também é abrigo, para que o propósito final seja realizado. Amém? O deserto também é segurança, é um porto seguro. O Senhor vai colocar aqueles que são íntimos contigo no deserto, para que o seu propósito final seja alcançado com êxito. Remanaster Kalevácia. Obrigada, Jesus. Oh, Senhor, possamos estar atentos aos determinados tipos de deserto em que nós somos levados a passar. Amém? E aqui o Senhor nos fala que o deserto também é segurança. Quando nós estamos no deserto, nós também estamos sendo guardados para que o propósito final venha a ser concluído com êxito. Amém? Aleluias, o Senhor é bom, Pai. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus no templo e perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender.
Esse foi o devocional de hoje, amados. Foi um devocional muito forte, amém? Foi uma palavra forte, uma palavra de confronto. E todas as vezes a palavra do Senhor vem para nos exortar, vem para nos alinhar. Porque nós precisamos entender que um evangelho, mamão com açúcar, não trata caráter de ninguém, não forja ninguém. E só deixa eu e você mais propícios a viver pelo modo carnal de ser e de viver, amém? Amados, que o Senhor Jesus, o nosso Abba Pai, o nosso Paizinho querido, o grande eu sou, venha nos guardar, nos proteger no dia de hoje. Nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, Pai, por este maná que o Senhor nos proporcionou, Senhor, nesta manhã. Pai, eu creio, Senhor, que esta palavra, Pai, vai nos dar um norte, vai trazer direção, vai aprumar, Senhor, a nossa vida. Vai trazer um despertar. Que nessa segunda-feira, Pai, seja o início de uma nova caminhada, para que possamos ver o Senhor como Pai. Como um Pai que cuida, como um Pai que exorta, como um Pai que ama. Nós te amamos, Senhor. Eu te amo, Pai. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo. E eu amo servir a tua obra. Eu amo te servir. Eu amo estar na tua presença, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pelo privilégio de me aceitar à sua mesa. Que a graça do Senhor Jesus, a consolação do doce Espírito Santo recaia sobre todos vocês. Amém? Que Jesus possa derramar um amor sobrenatural sobre vocês hoje. Que vocês venham se sentir amados em nome de Jesus. Deus abençoe vocês todos. Amém?